Isso é um absurdo. Enquanto não mudarmos as leis nesse país, vai continuar essa bagunça. E você sabe, eu não vou desistir, porque eu tô de olho. Boa tarde, amigos. Estamos aqui discutindo os problemas do São Paulo, quando temos nossos aqui, né? Estamos aqui analisando, debatendo quem pode ser o técnico do São Paulo. Pode ter um link com treinadores que passaram recentemente por aqui e temos que discutir, na verdade, os nossos problemas, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores da América. Aguardamos a sua participação através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou da nossa fanpage no Facebook, ou também através de e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Vamos à Central Band do Esporte com o João Batista Filho. Alô, João Batista, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Para todos que estão nos assistindo, o Grêmio treina hoje à tarde com portões fechados. O técnico Luiz Felipe Scolari faz mistério para a partida da próxima quinta, às 7h30, contra o Novo Hamburgo. Cristiano Rodrigues pode ser a novidade. Ele já está treinando com os demais e com bola. No Inter, tem novidades e o treino hoje foi aberto para a imprensa. O William, lateral direito, na esquerda, o lateral substituto do Fabrício é o Jefferson. O meio-campo tem Jorge Henrique como segundo volante e Valdívia novamente como titular na ponta esquerda, Meneghetti. Que legal, né? Ribeiro, Chico, Baldasso, Daniel. O João até parece que tomou banho, né? Fazer o programa hoje, né? Parou a barba, penteou. Até parece que tomou o banho da semana, acho que foi hoje, né? Bem-vindo, João Batista. Ele tem cabelo, né? É uma grande vantagem. O presidente tem cérebro também, viu, Ribeiro Neto? Não dá só pra ter cabelo, tem que ter cérebro e esse rapaz tem muito cérebro. É esperto, dá nó em pingo d'água. O presidente do Internacional, Vitório Pífero, anunciou oficialmente nesta segunda-feira o que já havíamos antecipado no programa de ontem. Fabrício não veste mais a camisa do clube. O clima no treino do Inter estava dividido. Por um lado, a felicidade pela sequência de 7 vitórias no Gauchão. O time está nas quartas de final. Por outro, a decepção chamada Fabrício. A entrevista coletiva para anunciar o destino do jogador aconteceu nesta segunda-feira. Ele é um patrimônio do Internacional. O Internacional tem 50% dos seus direitos econômicos, tá? E, portanto, nós não vamos rasgar esse patrimônio. Eu disse ao empresário, Bruno Paiva, tá, que ele realmente não tinha mais condições de jogar no Internacional e que eu estava liberando ele, empresário, para que procurasse um clube para o Fabrício. A situação é ruim e entristeceu o grupo de jogadores, mas não é o fim do mundo para Fabrício. O lateral esquerdo tem mercado e a direção colorada não esconde que há muitos clubes interessados em contratar o jogador. Desde o episódio de quarta-feira, vários clubes já ligaram para o Internacional e estão aguardando esta posição que eu estou passando agora. Nós perdemos um bom jogador, um excelente jogador, que prestou bons serviços ao clube. Nós vamos perder também o dinheiro que eventualmente ele possa representar. Eu acredito que essa semana já se resolva tudo, tendo em vista que, olha, pelo menos uns 6 clubes importantes do Brasil já ligaram atrás do jogador. O contrato do lateral vai até a metade de 2017. Se o Inter não conseguir vender o jogador, não descarta a possibilidade de empréstimo. Fabrício foi afastado após se irritar com as vaias na partida contra o Ipiranga na semana passada. Em termos de futebol, ela não é a melhor decisão para o clube, né? Mas ela, para o time, melhor dizendo, mas ela é a melhor decisão para o clube, né? E respeitando também a condição do próprio jogador, né? que prestou excelentes serviços ao clube, mas que teve um momento, um dia de raiva, né? Teve um momento de raiva e perdeu o controle, só que feriu demais o clube. Fabrício chegou ao Beira-Rio em 2011. Assumiu a titularidade 2 anos depois, no lugar de Kleber, campeão da América pelo Inter. No ano passado, o lateral esquerdo já sofria contestações por parte da torcida, mas marcou gols importantes no Campeonato Brasileiro. Foi dele o primeiro gol do novo Beira-Rio, ainda nos jogos teste. Ele não tem condições de vir a Porto Alegre, muito menos de jogar, muito menos de treinar. Então, e nós, mesmo se pudesse, nós também
não teríamos condições de aceitá-lo novamente. Sem Fabrício, Diego Aguirre conta com outros 2 laterais esquerdos no grupo. Alan Ruschel era o substituto imediato, mas isso só até Jefferson, revelado pelas categorias de base, ganhar espaço. Hoje são as opções que eu tenho e são os melhores do mundo. As opções que eu tenho são eles e então toda a minha confiança para um ou outro, e acho que são os 2 boas opções. A história de Fabrício em Porto Alegre terminou de maneira ruim. Para o Inter, uma página virada. Para o jogador, uma oportunidade de se reencontrar em outro clube. O presidente Pífero usou o adjetivo excelente, que é um excelente jogador e que prestou excelente serviço ao clube Fabrício em 2 oportunidades na coletiva de ontem. O que eu entendo que ele faça é normal nesse momento, ele não quer criar nenhuma cisânia, né? Não quer criar uma situação irreversível de ou rescisão de contrato, ou aluguel do passe, ou venda em definitivo, mas o Fabrício nunca foi um jogador excelente para o time do Internacional. Nem no seu melhor momento não foi excelente. Sempre esteve, inclusive, distante do excelente. Não que tenha sido desprezível, acho que não. E entendo que não havia outra alternativa. Quando o problema não foi solucionado na noite da quarta-feira da semana passada, Daniel fez referência a isso, um pedido de desculpas do jogador, ali publicamente, um perdão ao torcedor, e os ânimos começarem a serenar, se tranquilizar, e a partir daí o Inter costurar um acordo com o grupo de jogadores apoiando o Fabrício, tá bem. Não aconteceu, ontem já era inviável, já ficou tarde. Então não tinha que realmente afastar o jogador, tentar negociá-lo. Agora, tem uma outra etapa, que eu não vi o presidente falando ontem. O Inter tem que contratar um lateral esquerdo. O Inter, na minha opinião, tem que contratar um jogador para essa posição. Não sei se vai. Eu não sei se vai. Primeiro assim, o Vitório Pífero, se tem uma coisa que não dá para criticar o Vitório Pífero desde o primeiro dia que ele pisou no vestiário do Beira-Rio, lá em 2003, é o seu tratamento a questões disciplinares. Vitório Pífero é mestre nisso. Os erros que o Vitório Pífero já teve como dirigente nunca passaram pelo tratamento de questões disciplinares. E ele mais erra na manifestação, às vezes, do que na ação prática. Perde um pouco do ponto, mas ele sempre vai muito bem nisso. Eu discordo um pouco de vocês no que diz respeito à utilidade do Fabrício. Eu acho que ele foi sim um jogador desprezível no Internacional, tirando pequenos lampejos. E eu acho que é indesculpável o que ele fez. O Internacional tomou uma atitude que todo torcedor queria. Mais uma. Nós, em determinado momento, achamos o seguinte: não, daqui a pouco vem o D'Alessandro, o Alex, e fazem um discurso para a torcida. Gente, o D'Alessandro é o maior, se não o maior, um dos maiores ídolos da história do Internacional. Ídolos de a torcida o idolatrar. Representatividade. O D'Alessandro deu uma coletiva defendendo o Fabrício e não adiantou nada. A torcida do Inter seguiu querendo que o Fabrício fosse embora. Não tinha como. Até porque o presidente Vitório Pífero, já pós-jogo, minutos depois do episódio do Fabrício, ele disse que ele é que mandaria, ele é que tomaria a decisão. Ele usou bem esse termo. Ele é centralizador. Eu mando e a decisão é minha. É minha. E foi uma boa decisão. Ou seja, ele assumiu a responsabilidade dessa decisão. Não, eu acho que na verdade é o seguinte: o presidente Vitório Pífero, ele apenas acatou, entre aspas, a decisão do Fabrício, né? Porque o Fabrício disse que não queria mais jogar no Internacional, então não vai jogar. Aspecto é uma leitura. É uma leitura. Eu, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo com o Meneghetti quando ele disse que realmente não havia mais clima, mas não havia porque o Internacional demorou para tomar atitude. Se o Internacional tivesse feito o que você disse aí, Meneghetti... Não, tinha que fazer o Fabrício. Não, mas quem tinha que fazer mandar... o Fabrício. Não, mas sai, o Fabrício virou vítima, tem que mandar é o Inter. O Inter é que tem que administrar. Alguém tem que pegar o Fabrício no vestiário e dizer o seguinte: Fabrício, calma, respira, conta até 10, vamos tentar consertar essa situação. Não adiantou, né, Ribeiro? Primeiro, ele saiu antes do jogo terminar. Ele foi embora. Os 11 jogadores tentaram A segurá-lo. do Internacional foi absolutamente correta. O presidente deu uma entrevista na quarta-feira sereno e tranquilo. Eu vou tomar decisão, não vou decidir hoje e vou anunciar segunda-feira. Vou dizer mais. Essa não. Para mim, o Internacional tomou a decisão errada. Por duas coisas. Primeiro, porque o senhor Vitório Pífero, presidente colorado, que tem várias virtudes, e eu realmente as reconheço, especialmente as sublinhadas pelo Baldasso, jogou para a torcida. O presidente jogou para a torcida, ele não jogou para o clube, ele jogou para a torcida, entendeu? Porque realmente, sabe por que o Fabrício tem tantas propostas? Porque ele é um bom jogador. O Fabrício é um bom jogador. Ano passado, foi um dos principais jogadores do clube. Segundo lugar, chilique todo mundo tem. Todo mundo tem, tá? Realmente, foi desprezível o que ele fez, jogar a camiseta do chão foi terrível.
tá? Agora, existem várias coisas que estão nesse pormenor. Ninguém sabe se alguém falou alguma coisa para ele. Ninguém tinha mais proposta no Internacional nos últimos 20 anos que o cidadão chamado Pablo Guinha Azul. Como é que ele foi jogar? No Libertad do Paraguai e depois num clube de Série B do Campeonato Brasileiro. E o Guinha Azul jogava muito mais do que o Fabrício Ribeiro. Tu sabe muito bem que o Guinha Azul voltou para o Libertad por uma decisão pessoal. Tá bem, e aí, cadê as propostas? Por que não tá jogando no Corinthians, no São Paulo? O Fabrício vai jogar nesses clubes. Tá bem. Tá? Vamos ver. Em segundo lugar, tem o seguinte, o Internacional não tem no seu grupo um jogador melhor que o Fabrício. Tá? Então, lateral, se né? tu for pensar... Isso não permite ao Fabrício, isso não dá o direito nem ao Fabrício e nem ao D'Alessandro de fazer o que o Fabrício fez. Mas, gente, eu não estou dizendo que ele acertou. Isso não, é óbvio, pela bola. Ele errou. Quer dizer, pela bola o jogador pode ser mais ou menos O que indisciplinado. eu quero dizer é que ele errou, mas que este erro poderia ter sido consertado se o Internacional quisesse. Tu sabe e qual acho que não quis por erro do Internacional. Tu sabe qual é a conclusão que eu chego? Hoje, 13h30 da tarde ou 4 da tarde, o presidente Vitório Piffer é obrigado a conceder uma entrevista pedindo desculpas ao Fabrício. Porque o Fabrício é a vítima de todo o É impressionante. É um negócio incrível. Não, o Fabrício é uma vítima, assim, de um contexto. O Fabrício não é vítima nenhuma porque quem ganha R$200 mil por mês não é vítima de ninguém. Essa é uma conclusão perigosa. Não é perigosa. Não é perigosa. Meneghete, nós temperamentais, eu, nós temperamentais, nós epidérmicos, coléricos, nós explosivos, coléricos, nós temos consciência de que assim somos. Assim como temos consciência de que temos que arcar pelas consequências da nossa maneira de ser. Claro. Eu já tive 30 explosões histéricas aqui no programa. Só que o dia que eu disser aqui no programa, eu não trabalho mais nesta M, o Meneghete me manda pra rua. Porque aí eu teria ultrapassado todos os limites. Se eu não fizer, vou eu pra rua. Exatamente. Porque aí eu terei ultrapassado o limite e vou ter que arcar com as consequências do limite que eu ultrapassei. Aqui, e o Fabrício ultrapassou o limite. Eu até concordo contigo, tá? Não, eu não vou fazer isso, viu? Mas assim, ó... Então quer dizer que o futebol que vocês dizem sempre que é uma ilha totalmente diferente... Me diz uma coisa, você telespectador, por que você pode chamar o juiz de ladrão, hein? Por quê? Porque torcida é outra coisa. Não vem com essa. Torcida é outra coisa. Tu diz que torcida torce tudo. Por que o presidente Vitório Pífero, né, não identifica esses torcedores que supostamente, se forem identificados, fizeram atos racistas e expulsam do Beira-Rio e nunca mais deixa? Por que não faz isso? Quem prega aqui no programa... A moral e ética vale para qualquer coisa. Doutor Incoerência, quem diz no programa que torcedor pode tudo é tu. Não. Tu que prega isso aqui. Para opinar sobre o futebol. Para opinar sobre futebol. Não para chamar de ladrão, não para pegar o baldaço quando era repórter e passava na frente da torcida e ouvir as atrocidades, porque tu ouviu, eu ouvi, o Meneghete ouviu e nós tínhamos que fazer de surdo, né? Não ouvimos nada. Não pode não, é errado igual. Ribeiro, quantas vezes o telespectador que está em casa, o senhor disse para sua esposa, isso é um FDP, quando tu falou alguma coisa ou quando eu falei alguma coisa? Eu imagino que várias vezes. Só que se tu disser isso para ele, tu tá demitido. Tu não pode dizer isso pro telespectador. Ele pode dizer razão, tá? Então não pode chamar de ladrão. Então vão ter que ter um código de ética nos estádios. Atenção, código de ética urgente nos estádios de futebol. Não pode dizer mais nada. Não pode ter cântico de torcida também. Tem alguém que não está indo ao estádio, Meneghete? Me diz, tem alguém que não está indo ao estádio, Meneghete? Esses que fazem cânticos, eles foram proibidos de ir ao estádio? Mas a questão é nessa questão para discutir a punição que o líder está colocando o Fabrício. São dois pesos e duas medidas. Não, é que, Ribeiro, é que quando o cachorro morde uma pessoa não é notícia. Quando alguém morde o cachorro Peraí, eu não vou julgar o Fabrício. Está invertendo os valores. Ribeiro, com calma. Eu não posso julgar o Fabrício, que é um profissional, com a mesma atitude que eu vou julgar o torcedor na arquibancada. Claro. Eu não posso. Claro, não tem esse critério, são 40 mil torcedores. Por que gerou repercussão mundial a atitude? Porque aí há inconsciente coletivo, né? Aí é tudo perdoável. Não é isso. Ele está trabalhando lá, Ribeiro. Não acho que isso é perdoável. Isso aí que aconteceu com a menina do episódio da Aranha. Não é perdoável. E talvez aconteça algo agora com o episódio, se for realmente confirmado. Não é isso. É que é o comportamento do torcedor que vaia, que se manifesta com exagero e condenação.
questionável. O outro é um profissional que pega a camisa do clube e joga no chão e diz assim, eu não jogo mais nessa M. Ô, Meneghetti, vamos combinar o seguinte, tá? Analisando assim, né? Só a grosso modo, poderia ser simples a confusão. Porque vocês estão esquecendo os pormenores que importam. Vocês esquecem ou não querem, né? Observar o que está dentro disso. O que são os pormenores. O que o Fabrício passa. Qual é o histórico do Fabrício. Então assim, ó, o Internacional é culpado. O Inter é culpado do Fabrício estar jogando. Tu acha que tudo que ele passa permite ele ter aquele comportamento? Não é isso. Uma pergunta. Tu acha que tudo que ele passa com os irmãos, com a vida dele pessoal, permite